Chuku kundu zongo gomboyi Dorji sampagarab dorji dang Shere singi bardu shin labdi Dedamazon tata tusum chi Zog chen jupe lama la sol deb Ergin pema junila sol deb Dorje chang chitilo narudang Marpa mila gompo tatapa Na pupadang palden drupa sog Kargyu lama namla solwa deb Ochen lama namla solwa deb Druchen lama namla solwa deb Shakchen lama namla solwa deb Yongzhen dang nian du lama namla solwa deb Palkon du zhong dang yerme Pa gun garab dorji jin trag pa Jeti dang nisume pai Palamanam chi tentir chong. Remember, in this text, Lembrem-se que to neste be texto perceiving Mandareva estar a percepcionar Mandarava simultaneously, it's not em either or. simultâneo. Realities aren't an either or system. Não há realidades nem Something can be two sistemas different things at once. que podem ser coisas muito diferentes ao You can mesmo be a tempo. student and a mother. Vocês podem ser um estudante e uma mãe. One doesn't stop when you perform in the other. Uma coisa não para quando vocês estão a ser e a fazer a So outra. in the same way, Da mesma forma, this is Goddess Pandara Sarvati. isto é a deusa This Pandara is Savati, primordial Yamchemo. é a And Yanchemo this is a primordial. woman named Mandareva É uma and mulher many chamada other Mandarava e women muitas outras mulheres, through time and space. através do tempo e do espaço. Not all of them human. E não, nem Not todas all são of humanas, nem todas elas. Female. Some things São don't have mulheres, binary há genders. coisas que não têm Remember simplesmente that género. free from last week Sexo. that went every which way? Lembram-se a semana It passada? landed in a lot of places. Acabava em bastantes lugares. Primordial mother of original purity. Mãe primordial da pureza original. I hate small type. All-pervasive innate wisdom of the sphere of space. Toda a sabedoria primordial da esfera do espaço e emanação das 5 famílias de Budas. All Dakinis, Todas as bodhisattvas Dakinis of the e three Bodhisattvas times. dos 3 tempos. O divine pure awareness holder As of the dance of miraculous display on the supreme path of forever, goddess of all Vajra Buddha deusas de families. todas as famílias do To you, Vajra, dos Budas. Mandareva, in A all ti, your Mandarava, em aspects, todos os I aspectos, prostrate. eu prostro-me. Glorious Yogini, mother of Gloriosa the Buddhas, Yogini, mãe dos Budas, in the exalted oceans of the na pure realms, exaltação dos the play of your puros emanations reinos. arises as a A 100 emanação surge million com embodied 100 milhões forms de formas throughout the encarnadas, many eons of através existence. de muitos You íons de display the dance existências, of miraculous activity of apareces, mundane appearance na dança with miraculosa da stainless aparência natural mundana, wisdom. com uma sabedoria You natural, reveal the estável. profound essence of the path. revelas a profunda essência do caminho, Outside of time, fora do tempo.
beyond place, para além do espaço, where the seed syllables dance, onde as sílabas sementes dançam, in the Sambhogakaya realms of aliveness, of the vitality of clear light, no where all Sambhogakaya, arises as emptiness in emptiness. onde tudo surge como vacuidade In da vacuidade. perceiving this, the dance of symbols, Sem percebermos esta dança we, dos sentient símbolos, beings, nós, seres cannot sencientes, interpret it. não conseguimos interpretar. So we impose Por isso interpretable stories upon it. pomos imensas histórias à They're made volta up. disto, que são In the inventadas context no of our contexto culture and da nossa personal cultura e da experience, each nossa and every one experiência of pessoal, us, cada um de or nós, according ou to de the acordo com patterns os padrões arising as our surgem, alaya vanena, como os as padrões que surgem, consciousness. como um leão numa arena, como uma So consciência. we do that because we Por isso cannot fazemos isso perceive porque things não as they are. conseguimos perceber as coisas The como elas dance são. of emptiness as É a symbol. dança da In vacuidade como um emptiness without símbolo, movement. a vacuidade sem movimento. Without exception, we bow to your lotus feet. Sem exceção, And vergarmos attain nos teus true pés de lótus realization. para atingirmos a realização. Very basis of the appearance of all wisdom As dakinis. bases as aparências de todas as daquinis de sabedoria, como os espaços, rainhas, consortes rainhas de Essence of verdade, Daka Dakini. as essências de dakas e daquinis, The clouds of your miraculous as nuvens radiance. da vossa The expanse of the tua nature of emptiness. radiância miraculosa, o Realm espaço da of the vacuidade, Nirmanakaya. o reino do As the Nirmanakaya eternal como manifestation eterna of the five manifestação families, the das 5 dance of famílias, that pattern of a dança symbols. desses padrões de símbolos, Magical net of perfectly arranged a manifestations rede de perfeição de manifestações organizadas across time, através do space. tempo e do espaço, que cruzam o tempo e o The espaço. pattern, Os padrões, the net-like, not is a net, a rede, quer dizer, can não é be uma rede, pode analogized ser to a uma net, a web, analisada como uma rede, pattern um padrão, of occurrence and um padrão non-occurrence, de ocorrências e não ocorrências, interpenetrating and que interpenetram interconnected e interconectam across all the através de vastness toda a vastidão of eternity da eternidade and infinity. e da infinitude. And in this there is E no nisto não thing há which arises nada que surja or dissolves, no ou que se birth and death, dissolva, não há no nascimento nem coming and morte, going. ir ou vir, And yet there is e no the entretanto miraculous existem dance a dança miraculosa of phenomena dos arising fenómenos que as surgem emptiness, como vacuidade, dissolving que se into dissolvem emptiness in na which no vacuidade thing has em que ever nada occurred. nunca ocorreu. Unwavering from this essential nature, I bow Saindo to desta you to natureza encounter my essencial, own eu true vermo nature. perante a minha própria It's not natureza, just a verdadeira Mandarava natureza. who is this. Não é só Mandarava que You're é isto. this. Yeah, Vocês you. são isto. Every last one of you is this. Cada um de nós The somos vitality isto. of the A universe vitalidade do manifesting. universo manifesta-se num padrão, como um padrão. Karma is simply what we name. Karma é apenas aquilo que chamamos The natural law a lei as how natural that pattern manifests de como esses across padrões time, se space. manifestam através do tempo e do espaço. It's not good or bad. Não é bom nem mau. It isn't why. It Não é doesn't have porquê, nem... a purpose Não tem um propósito. other than the innate purpose of all Buddhas of the four Para além disso, o times, propósito inato to dos Budas dos be 5 tempos there é as they are in the ser fourth o time. que eles são no quarto tempo. All Buddhas Todos os Budas of the three realms. dos 3 reinos. Where all Onde beings todos of os seres existence da of the three existência realms dos 3 arise reinos surgem, as all Buddhas of the como four todos os times, Budas in dos their 4 natural tempos no seu state. estado natural. It's not Não é a purpose um propósito, because it simply porque é is. simplesmente é.
Vocês podem interpretar como um propósito e podem levar isso como o vosso propósito enquanto estão ocupados enquanto estão estagnados num byte do contínuo espaço-tempo, mas está para além do propósito ou não propósito. É mesmo muito complicado falar-vos de coisas que não se encaixam no nosso mundo de conceitos. By the blazing light of the Son of Great Compassion, através da luz resplandecente do Filho da Grande Compaixão, a obscuridade das visões distorcidas são clarificadas, clareadas. E nesse instinto, o chão e o caminho de todos os dharmas são atualizados e realizados por todos os seres. Não um dia. All the nows. Todos os agoras. This one too. So y'all, let go. Por isso, deixem ir o tentar manter o que vocês, o isto e aquilo com que estão obcecados. Apenas relaxem naquilo que realmente são, que não é separado de nada disto. Os milagres iluminados surgem da mãe primordial, da pura mãe primordial. Emarro. Na esfera de Akanistra, no paraíso dos raios de dança. É um fenómeno. Não é made into something with a story around it. Não é feito com alguma coisa. Dense array of clouds, insubstantial density raio de of light. Nuvens com substância de luz, com luz substancial. Objective appearance is the path Aparências of blissful objetivas wisdom do and caminho emptiness. da sabedoria The field prazerosa of the da five Buddha families felicidade. and the five Os campos das consorts. 5 famílias de Budas e das 5 Buddha consortes. As 5 famílias de Budas. Vamos outra vez voltar aqui. Simbolizam as 5 sabedorias. São a natureza purificada das 5 categorias de sentimentos. Vocês conseguem ver isso claramente quando trabalham com as emoções num contexto de Dzogchen. A raiva e o medo são dois aspectos da mesma categoria, dois lados da mesma categoria que surgem juntos no seu estado natural, sem o agarrar que normalmente está à volta deles. Surge como uma mera luz de incomparável. É preciso ser perfeito por forma a ser amado. Essa insatisfação incrível com nós próprios que causa que estejamos sempre ali empatados, mesmo onde não temos onde chegar, quando não temos onde chegar, mas quando largamos isso, sem rejeitar isso, sem atirar para lá, simplesmente libertarmos, isso surgirá como sabedoria que foi realizada, como o símbolo é a Amoghasiddhi. Tal como a luxúria e surge como desejo desse estilo, também surge como compaixão. O desejo e a luxúria e a solidão estão no mesmo nível. E quando surgem no mesmo lado é a infinita compaixão, sem o menor elemento de pena ali. É como quando estamos apaixonados. Que maravilhoso que é, que radiante, que brilhante. Agora,
tirem o objeto da singularidade disso e tentem abrir-se à vida, à própria vida. E estarem apaixonados por tudo. O céu e a forma são os amantes que reconhecem a sua natureza e deixam-na juntar, unir. O desejo pelas coisas, pela comida, pela riqueza. Mais. The wish-fulfilling jewel. A joia que preenche todos os desejos da direção do sul de Ratnasambhava. E no centro, a depressão, a tristeza insuportável, exausta. Can't do another thing. Deixem isso sem rejeitar. Deixem abrir entre no vasto e infinito do contínuo infinito do espaço. Sem rejeitar a dança ou o surgimento, sem rejeitar os sentimentos ou a vitalidade ou o estarem vivos, sem rejeitar o amor ou o medo ou o desespero ou as comparações, sem estar a agarrar ou a expulsar, resolver no padrão da dança. Se não colaborarmos, é isso que acontece. Se não vacilarmos. The display of these realms of place and sacred grounds. Reinos, the dance I'm talking to you about. Os solos sagrados, a dança que eu estou a falar, da paixão, phenomena both inner and outer. Dos fenómenos. Upon one atomic particle dwell infinite emanations of teacher and assembly, emanação the Dharma according to individual revelando o needs of the Dharma através regions das of that necessidades de um indivíduo, particular world system. De acordo com as necessidades de determinados indivíduos num sistema particular no mundo. Por isso temos as 4 dimensões. Geralmente. Com começa com uma linha, um avião, um plano, um sólido, um plano, um sólido, que existe com a direção, e esse é o primeiro andar. 5 normalmente é a dimensão da imaginação ou do tempo de sonhar. 6, sexto pode ser considerado o macro e microcosmos, pequeno e maior, de pequena e maior dimensões, para além das partículas da física quântica dos diversos mundos, e que nós somos apenas partículas pó ou grãos de pólen. Num mundo grande, num mundo com direções de pequeno e grande. Tantas dimensões. Não é limitado a vocês, Homo sapiens, só a pensar nisso, não está limitado. Tudo isto com marcas de poder correspondem aos símbolos do corpo, palavra e mente de todos os Budas, da forma
intent and awareness. Da atenção plena, da consciência. In the unchanging, spontaneously present palace of the three traditions, palácio espontâneo das três tradições está a montanha de cobre. And there the E Guru aí o himself Guru, was ele seated, próprio, estava sentado along with kings and com disciples and reis e subjects. discípulos e súbditos. Once we start getting into language here, Assim que começamos a chegar aqui a certa linguagem, precisam de apanhar o contexto em que these stories were written down as this as text, which was histórias originally found são in handwriting. escritas, Scribbles. são escritas, So manuscritas, it was written down por isso são apontadas, Yeshe Tsogyal, escritas por Yeshe Tsogyal. a Foram person escritas por Yeshe Tsogyal, and a Buddha, uma pessoa e like you. Buda, como vocês. although she was a lot closer perhaps than some of us to knowing it. Apesar de ela ser muito superior a alguns She de nós, was nonetheless ela não era writing it down in a language. nada mais And the do que apenas language escrever had as cultural coisas em connotations. linguagem, e a linguagem There tem is no conotações word in Tibetan culturais. for president, Não há nenhuma palavra em tibetano Prime para Minister, presidente, primeiro-ministro. Congress. Em tibetano, congresso. Em tibetano estas Governing palavras council. não existem. Conselho de governo, There conselho de is estado. only words Só há palavras para for kings reis and subjects e and súbditos ministers. e ministros. So regardless Portanto, what de is acordo going com on aquilo que anywhere se as far as passa em forms todo of lado, de government, acordo how com it's as set formas up, de what the governo structure e is, a forma como estão organizadas, we have to use, she nós had temos- to use words in the Tibetan ela language tinha that que were usar known, palavras de acordo com a linguagem which tibetana que eram means the conhecidas, stories will que be significa told que as using histórias those são words. contadas usando essas palavras. This doesn't mean that Isso não throughout time and significa space all que governments durante are o kingdoms. tempo e o espaço, e no decorrer do tempo e o This espaço, does todos os not governos mean fossem that reis. throughout time and Isso space não they are all significa governed by que kings and never ao by longo do queens. tempo e do espaço tudo fosse Nagas governado are por reis e matriarchs. rainhas. And yet the head of Nagas, because the E Tibetans as did not nagas eram perceive matriarcas that a e woman haviam would govern openly. nagas porque não percebiam They que as will mulheres call poderiam whoever is in governar charge abertamente. Because it's the only way they can interpret it. Porque era a única forma de So you conseguirem have to look interpretá-lo. at Por isso these vocês têm que stories olhar para in their estas histórias cultural matrix numa matrix of what cultural could be delas, said do in que the poderia language ser in dito which they numa were written linguagem em que elas foram escritas naquele tempo. Even if somewhere there Mesmo was que a alguns form of government haja uma forma de governo, ou houvesse uma forma de governo other than kingdom, que fosse para além they dos didn't have reinados, vocabulary to talk eles não about. tinham vocabulário para falar sobre isso. You should have seen me trying to explain Vocês to deviam Rinpoche tentar how a ver-me a nuclear tentar power explicar plant isto worked. a Rinpoche, como é que um plano nuclear In a language funcionava where numa wheels linguagem go this way em que as and crack. rodas vão daquele lado e rodam. They didn't even have wheeled vehicles back then. Eles nem sequer tinham Or roads to automóveis put 'em ou on. estradas. Wasn't that kind of place. Portanto, isso não era aquele tipo de local, de lugar. Portanto, Although I will be using the por words muito que eu here, use king, aqui palavra it rei, simply means whoever the hell's in simplesmente charge. significava quem estava no Minister, comando. It Ministro means whoever's orbiting around significa whoever's in charge, helping quem with estava that. a cargo de ajudar a Subject estar a cargo, ou ajudar a Means comandar. simply the O population of that súbdito place. eram as populações In daquele some local. places, at Em some alguns times, in some locais of these eram, stories, nestas government histórias was e neste hierarchical. tempo, o governo era and in hierárquico. other places it E wasn't noutros particularly. lugares não era particularmente hierárquico. It is There is more há mais variety variedade em manifestações do que aquilo pode ser dito por linguagem e que está aqui. Por isso vocês precisam de compreender o contexto em cujo texto foi escrito, por forma a compreenderem o que aconteceu na história, mas também o que é que a história está a apontar ou está a explicar.
para onde a história está a apontar. Portanto, isto fala sobre como é que isto foi transmitido por Guru Rinpoche e Yeshe Tsogyal em linguagem tibetana. E Yeshe Tsogyal, que escreveu isto, era uma rainha. Era uma rainha mesmo antes de conhecer Guru Rinpoche. Era um membro do reinado do Tibete, do Harém. E era onde havia muita política e muito trabalho político aqui à volta. Ela mudou-se do rei para Guru Rinpoche, mas não deixou de ser quem era. Mas não deixou de ser quem era. Uma grande figura política e rainha, muito experiente no governo e manipulativa. Por isso, muitas formas como as coisas são descritas aqui são num contexto usado a linguagem de um tribunal político, uma tribuna política, uma linguagem que significa que vai direto a isso, que raramente até às vezes era conhecida. Por isso, compreender as histórias no contexto de onde aconteceram e de quem as contou. Isto é importante para ver a forma como nós ficamos distraídos a pensar porque é que eram todos reis, não havia outros governantes, porque é que era sempre homens que estavam a cargo e a mandar e não mulheres. Não era a cultura no tempo em que isto foi escrito. E lembrem-se que o Guru Rinpoche estava a falar para esta cultura, estava a ensinar. Ele explicou em 6 ou 7 histórias nos espaços infinitos e mostrou nesses 6 ou 5 espaços. Portanto, havia algumas coisas que não podia contar as histórias de Mandarava para a infinitude e elas são infinitas. Isso é escolhido pela cultura. E ainda isso mais acontece em todo lado, nestas histórias, sobretudo. E aqui tudo acontece. Mandarava aterrou como a essência manifesta das daquinas em muito mais lugares do que aqueles que estamos aqui a falar agora. Eu tenho aqui algumas questões ainda. Será que já há questões? Tentem dar às pessoas o contexto das histórias para se tornarem inteligentes. Uma das perguntas que temos é: Mandarava tinha uma terra pura? Conseguem encontrar ela no Bardo? Na terra pura no Bardo? Mandarava. São coisas limitadas outra vez. Já estamos a entrar outra vez na linguagem, como se Mandarava fosse só uma pessoa. Há uma terra pura das daquinis de sabedoria. Eu vou dar-vos uma oração no fim deste ensinamento que vocês podem usar para a localizar. Qualquer das formas, a terra pura de Amitabha era considerada. Mandarava era considerada o Amitabha feminino, o aspecto feminino de Amitabha. Portanto, se vocês quiserem pensar em Dewa Shen, devem pensar na Mandarava. Mais alguma coisa?
Que prática fazemos para nos conectarmos com os ensinamentos de Mandarava? Eu vou dar-vos isso no fim. Vocês querem isso hoje? Vejam o que as pessoas querem, porque eu estava a pensar dar-vos isto no final dos ensinamentos. Estamos a dar tempo às pessoas para responderem. É uma questão que veio a semana passada. Estavam a perguntar se há alguma prática no YouTube ou isso. A maior parte das pessoas estava a dizer através do YouTube. I'll think about it. Yeah, if you have a preference, good to post it. And Facebook is saying we can wait. O Facebook está a dizer que podemos esperar e as pessoas do YouTube. Portanto, há mais perguntas antes de eu continuar? Pode comentar na metáfora tibetana, rede mágica, e como é que isso é visto pelos ocidentais? Ora, depende da cultura ocidental onde está. Se vocês forem nativos americanos, isto não consigo traduzir. É como se fosse a teia de aranha, uma teia de aranha. A rede está interconectada entre o passado e o futuro. Between place and place, none of which exists in or as a solid existent tempo e espaço, as coisas não têm uma existência sólida, mas que surgem como uma rede que se manifesta através de causas e condições, sem que algo realmente aconteça. Perceberam? Sim, é uma interligação. De nada. Vocês têm que compreender das 8 consciências, têm que estar atentos e compreender as 8 consciências do budismo e de como elas surgem e como são interpenetradas, para ver como as histórias, que são uma rede de histórias no fundo, são criadas e como variam de pessoa para pessoa e mesmo assim acabam por ser muito similares. Com os karmas de grupo. O nosso karma existe individualmente e em grupo. E manifesta-se de forma a contribuir. Portanto, eu estou a falar agora da rede, da net, a rede que estávamos a falar. Portanto, a primeira das 6 consciências, ou dos 6 órgãos de sentidos, a visão, audição, eyes, ears, nose, olfato, tongue, paladar, touch and mental. Toque e a mente mental. Your yi here. Aqui, portanto, na zona mais ou menos do coração, há aqui um conjunto de tecidos nervosos juntos da zona onde fazemos a digestão, mas essa zona aí, esse órgão, temos um órgão no sentido que sente as emoções que vêm das sensações. Chi. Runs through your energy channels. Que circula pelos vossos canais energéticos, o Chi. Os canais energéticos são infinitos, não são propriamente algo que é estático e que está ali, por isso é que existe o corpo de arco-íris. Mas nós estamos sempre tão ocupados a querer estar aqui e agora que não conseguimos largar, e os nossos canais energéticos pelos quais nós percebemos os nossos sentidos e aquilo que vem através dos órgãos dos sentidos, os nossos canais têm grandes plexos, chakras. Canais de energia que se juntam uns nos outros e que formam formas circulares, rodas de 3 dimensões. Portanto, não são coisas planas, são coisas tridimensionais. Portanto, os vossos pensamentos
ride on the chi. Acabam por correr pelo chi, o chi que se desloca através dos canais. São os vossos pensamentos que vocês ouvem, é os sentimentos, é essas sensações. As emoções são muito parecidas, mas um pouco mais ruidosas, mais altas e mais... e com diferentes sensações. Portanto, ainda assim é um sentido, acabamos por termos uma expressão sensorial. E essas 6, a sétima consciência é quase como uma lista de tarefas. Isto é possível, aquilo não é possível, que reside no topo de todas essas sensações e que nos faz interpretá-las como isto em vez daquilo. Portanto, muitas coisas vocês não podem ver, porque elas não são possíveis no nosso padrão da sétima consciência de existirem. Vocês todos já ouviram falar de histórias de coisas invisíveis, porque havia muitas coisas que nesses contextos de coisas invisíveis não são possíveis, aparentemente. Talvez eu devia dizer outra vez isso aqui, mesmo sabendo que é uma história antiga. Uma vez, quando eu e o meu professor estávamos a viajar juntos, fomos visitar um amigo dele, um antigo amigo dele nas Caves, que tinha estado da primeira vez quando eu estive lá, ele estava lá em retiro, portanto ele devia estar em retiro na primeira vez que eu lá fui. Por isso nós não nos tínhamos conhecido antes, nem tínhamos tido qualquer interação. Mas era um antigo amigo de Rinpoche, estava nas Caves, não era assim muito pequeno e era lindíssimo, era muito tibetano e tinha muitos monges tibetanos e alguns monges ocidentais e era muito querido. E nós fomos visitá-lo para almoço e o Rinpoche ia dar um ensinamento nessa noite. Uma versão curta das 3 palavras que atingem diretamente o coração de Garab Dorje, um texto de raiz. E nós estávamos a almoçar com os monges e os tibetanos estavam a falar em tibetano e o Rinpoche e o tibetano estavam a conversar também. Via-se que era uma conversa amigável de alguém que já não se via há muito tempo, e os ocidentais estavam a ter uma conversa ocidental, e eu estava entre os dois meios e via aquilo a fluir, os ocidentais a falar de umas coisas, os tibetanos a falar de outras coisas, e eu peço desculpa ok, voltou, peço desculpa, a rede falhou. E a certo ponto, eu não sei, tornou-se óbvio para mim durante a refeição que aquele lama amigo de Rinpoche, o lama não olhava para mim, que se ele falasse para ele não olhava para mim diretamente. E eu pensei, se calhar ele ouve mal, não me está a ouvir. Mesmo eu participando numa conversa tibetana, tal como um ocidental. Entretanto, passou o almoço, o Rinpoche desceu e o lama veio com ele e desceram e eu decidi ir tomar um café e educadamente agradeci ao lama o almoço e fui e pensei, eu estou vestida assim e estou a falar o dialeto e agradeci-lhe o almoço perfeitamente no dialeto correto dele e ele disse, sim, obrigada, em inglês, e depois disse, de onde és, querida? E eu respondi em dialeto, outra vez, eu sabia que ele falava dialeto. É Khamkhe, é um dialeto de Khamkhe. Bem, eu sou de Tsopema e a minha cave é ali, ao lado da Karma Phuntsok Cave, e que estou ali por trás do Lama Lama, tudo aquilo que as pessoas já sabem. Estava-me a liqualizar, porque era isso que os tibetanos faziam uns com os outros. Onde é que é a tua cave?
E nós nunca nos tínhamos conhecido. E ele disse, eu estou a ver. Isso é na Califórnia. So I decided I really wanted the cup of coffee. Yes, that's in California. Thank you so much. Portanto, eu decidi que realmente queria a chávena de café e disse, sim, é na Califórnia, muito obrigada. E saí. Mais tarde, quando chegou a altura de Rinpoche ensinar, e ele se sentou no trono para ensinar e eu me sentei em frente, em baixo, todo o ensinamento e depois de todos os ensinamentos, as oferendas, a iniciação, estavam a dizer adeus às pessoas e o lama virou-se para o Rinpoche e disse em tibetano, eu não tinha ideia de que você falasse tão bem inglês. E Rinpoche disse, obrigada. E o ponto tibetano com os lábios a apontar para mim, para que ele percebesse isso. Por isso o Rinpoche disse adeus ao amigo, ao lama, e eu saí com o Rinpoche muito calmamente e calada. Cruzamos a rua e eu fui com ele e de repente Rinpoche parou, olhou para o céu, que parecia ser um céu vazio, e disse, olha, 3 joias, olha para aquilo. E eu olhei, eu não conseguia ver nada. Aonde, Rinpoche? E ele olhou para mim e disse, com um olhar triste, e disse-me, tu também? E aí a conversa acabou. Que é maravilhoso. O que é que estaria ali no céu que eu não conseguia ver? Estão a ver? Não era possível para este senhor que foi criado num mosteiro e que era Kagyu, não era para ele suportável, compreensível ver uma mulher tradutora Nagma, portanto uma praticante tradutora feminina. Isso não era possível, isso devia ser algo, não percebo porque é que estavam a pôr aquilo, e não percebo, cães não falam. Portanto, ele tratou de interpretar tudo aquilo que ele via, compreendendo o espaço todo que me envolvia. Eu não faço ideia o que ele interpretou, mas vocês fazem isso também. Isto é a 7ª consciência. Vocês têm quase uma lista de obrigações que vocês têm que fazer, ver tudo toda a interação que vocês tiveram, todo o livro que vocês leram, todas as coisas que fizeram, todos os filmes que viram, todas as conversas que tiveram, mesmo nos anúncios publicitários, tudo que vocês já ouviram e viram. Está feito, é feito disso. E não apenas nesta vida, mas em muitas vidas passadas também. É um conjunto de interpretações de luz, som, sensações de luz, som, texturas, sabores, pensamentos, emoções. É uma interpretação dessa parte como realmente, se isso realmente existisse. E isto em vez daquilo. Isto é um donut. Adoro donuts. A nossa interpretação faz uma grande diferença. A forma como interpretamos. Estas 8 consciências todas se misturam em sensações e assunções dos significados das sensações. Isso cria a sensação de eu, do eu.
And that's where the karma sticks. Isso cria uma entidade como algo sólido, algo, e é aí que o karma se apega, se cola. E chama-se Alaya Vinay em sânscrito. É o armazém do karma, não é um armazém, é como se fosse um branco, que não sei bem a tradução. Todas as sensações, incluindo as sensações mentais e as superimposições do é, não é, isto, aquilo, as possibilidades, o que é real, o que não é real. E acaba por, digo-vos, lixar tudo quando estamos em isolamento. Ficamos completamente pirados. Posso-vos dizer que aí isso interage fortemente. Porque aí sim percebemos que tudo é feito das nossas interações e das associações. E é como bolas de sabão, as pessoas entram em desespero e associam as coisas. E tem conjuntos de interpretações muito interessantes até. Acabam por ter avisos. Um aviso. Não tornem estas coisas numa paranoia ou indigestão. É um aviso. Isto é aquilo que somos. Isto é a nossa... suporta a nossa anca. São as 8 consciências, sou eu. Tudo isso junto, reunido, sou eu. E eu seguro isto, eu mantenho isto, eu mantenho este eu. E este eu é feito... o karma é realizado como isto tudo é posto junto, em camadas. Compreender isto permite-nos compreender todas as histórias contadas naquele contexto. Por isso, Mandarava, a mulher, com as suas aventuras, os seus movimentos da ignorância para a iluminação, que ela repetia uma vez e outra vez em cada vida, por forma... Nem era por forma, porque era... Porque isso é o padrão de mostrar a dança, a forma como os bodhisattvas dançam e mostram como fazer. Do nada, portanto, para todo lado, que acaba por ser lado nenhum. Faz algum sentido para vocês agora? Como é que as histórias acontecem? Isto é uma história, aqui está uma história. Há muito tempo, num tempo longínquo, numa galáxia longínqua, havia uma terra chamada Kotami. E nesse local, chamado Alpatra, the last king in this line, whose name was Indradevi, took as his consort a wealthy merchant's daughter. O último rei desta linha, que era, o nome dele era Indradevi, one day it occurred to them, na sua consorte e na sua filha, e um dia ocorreu-lhe ir de férias para um local lindo, com muitas flores e lagos, e havia uma montanha chamada Namatora, e nesse local havia um lago profundo que era o palácio das Nagas, do reinado das Nagas. Nagas são matriarcas. Eu nem sei se elas têm reis em vez de rainhas num contexto tibetano. Havia muitos pequenos, haviam campos lindos e eles foram para aí de férias. Eles reuniram-se e o rei, claro, trouxe imensas coisas boas para oferecer.
beautiful offerings oferecer of às nagas substances that they gathered joias. to the Nagas. E quando ele chegou lá, apresentou estes belos presentes, estas oferendas, as substâncias. Reuniram-se e ofereceram essas substâncias às nagas, que ficaram muito satisfeitas e que ficaram muito felizes. Hoje em dia isso não acontece tanto entre as nagas e os humanos. Então, nesse dia, mais tarde, durante a noite, then the king, who had great weapons, took one of his weapons. Grupo de nagas diferente tentou atacar o rei, as nagas. Então o rei, que tinha boas armas, pegou numa dessas armas e, pelo poder dessa arma, penetrou uma dessas armas, penetrou numa das nagas. Não aquela. Portanto, isso era um grupo político diferente, não era aquela com quem eles tinham feito as oferendas. E foram reduzidos assim. As nagas, portanto, e foram dissolvidas. Portanto, eles foram dissolvidos e na não dualidade, quer dizer que elas ganharam as guerras. A guerra. Portanto, quer dizer que quando eles estavam a fazer uma festa, o inimigo atacou. E uma grande batalha e o rei ganhou. Nessa noite, finalmente, a batalha acabou, a festa acabou. E então pegaram no rei e na rainha e foram para descansar. E eles tiveram um sonho muito auspicioso, tiveram sonhos muito auspiciosos e ambos receberam uns sonhos e discutiram isso quando acordaram os dois e decidiram perguntar. No, that happened during the night and they decided when they got home they would ask a sage. Esperem um pouco que aqui é outra questão. Portanto, isso aconteceu durante a noite e eles, quando chegaram a casa, decidiram consultar um oráculo e perguntaram ao sábio. E então as nagas voltaram no dia a seguir e depois da batalha e da grande festa, e desde que o rei tinha protegido estas nagas também, através de derrotar os oponentes políticos, e eles realmente ficaram bons amigos, as nagas e o rei. As nagas ofereceram imensas joias e variedades, 7 variedades. E isto eram joias de preenchimento de desejos. E elas ofereceram isto ao rei e pediram-lhe para começar a fazer isto com regularidade. Pediram-lhe para começar a fazer aquilo com regularidade, fazer estas oferendas. Vamos fazer estas oferendas entre a nossa cultura, entre os nossos reinos. Por isso o rei perguntou às nagas que oferendas é que vos agradavam. E as nagas disseram, nós temos muita riqueza e nós gostamos dessas coisas. Mas o que gostamos mesmo é oferenda de medicamentos e plantas e vasos de tesouros. E então o rei juntou esses vasos de tesouros, essas plantas, esses medicamentos. Eu às vezes pergunto-me o que é que seria isso. Algumas coisas, algo que nós definitivamente ainda não temos. Então o rei entregou as joias, pegou nas joias que as nagas deram e transportou-as, pôs-las numa caixa e transportou-as para o reino. E quando eles consultaram o sábio disse que realmente aquilo não eram sinais muito auspiciosos. E então, uma noite, quando o rei e a rainha estavam a ter sexo, em união, eles viram uma luz muito cintilante que se dissolveu na rainha e o rei pensava, e a rainha viu essa mesma luz que se dissolveu no rei. Passado 3 meses ela começou a sentir alguns enjoos e percebeu que aí vinha uma criança. He heard words coming from her womb. She heard them too.
E uma vez, quando o rei ia visitar a sua rainha, que agora estava grávida, ele ouviu palavras que vinham do seu ventre. Uma criança a cantar blissful, felicidade. Eu sinto-me tão feliz. O corpo da minha mãe é como um paraíso, um lugar paradisíaco, onde conquistadores portanto, compreendem isto, as gotas vermelhas e brancas, o tigre é, portanto, as gotas juntam-se e se fundem. Isto é a grande felicidade, o êxtase, é o símbolo da união do método, que é o bodhicitta, e da sabedoria, que é o shunyata. Bodhicitta e vacuidade, e a vacuidade, a bodhicitta, portanto, não é pagada pela vacuidade, é a natureza verdadeira dela. A bodhicitta é a natureza da vacuidade. E esta bodhicitta, este grande coração, esta abertura de coração, é a natureza do alaya, é isto, o simbolismo desta união que vem junto. É esta a definição da união dos aspectos masculinos e femininos no Yabiyum. O Sol e a Lua. A Lua é o masculino, o Sol é o feminino. A placenta que cobria uma sensação de seda, leveza, seda branca, macio, a emoção do ar vital no corpo da minha mãe, 26 mil energias vitais, o canal central e os 5 redes principais de canais que conduzem ao paraíso das 5 famílias. The stages of development of the branches are the bliss transcending the 5 paths and the 10 stages. Incorporações de palavra, corpo e mente. Is the bliss of the Dakini's song. Transcender os 5 patamares e as emoções do corpo da minha mãe transcendem. E eu sou a grande consorte, Pandaravasini, o aspecto feminino de Amitabha, incomparável para além da luz, aparecendo com muita felicidade para o benefício de todos os seres. A minha essência origina-se do meu pai Akshobhya e da vacuidade, que é libertada pelo Lótus. Vocês conseguem perceber, acompanhar isto? A maior parte dos ensinamentos tibetanos, onde o tempo, se vocês fizerem alguma viagem mais intensa no budismo tibetano, vão perceber que o tempo neutro provavelmente é pouco agradável. Há uma história que facilmente vos diz como é agradável. Como é que vocês experimentavam o vosso tempo no outro? Vai depender do vosso karma, depende do vosso karma. Eu gostei. Até foi muito agradável para mim quando eu comecei a pensar um pouco nisso. Foi um processo lento de perceber o ser. No tempo em que eu fiz isso, eu aprendi bastante. Mas isso são apenas memórias. São verdadeiras. Eu sempre me lembrei. É por isso que eu tenho problemas com os ensinamentos de Lamrim, porque eles são um pouco... Os ensinamentos de Lamrim não eram terríveis, até eram muito agradáveis. Isto até é muito parecido pelo que eu me lembro. Embora eu na altura nem falasse. Mas como é que percebemos e experienciamos através do nosso karma? Como é que experienciamos? Vocês devem ter um tempo terrível
Ou então ter um tempo maravilhoso. Sabem aquelas pessoas que têm uma constipação simples e pensam que estão a morrer? Chamamos-lhe constipações de miúdos. Eu disse que tinha, a mim disseram que eu tinha constipações de miúdo. De qualquer forma, outras pessoas têm uma constipação. Eu posso tirar o dia e não ir trabalhar. Eu preciso de descansar, vou ver os filmes que gosto. Porreiro. Que bom. Encosto-me, bebo uma limonada, estou bem. Se alguém me fizer uma sopa e tal, ainda bem. Por isso é a mesma sensação. Uma pessoa, para uma pessoa é terrível. Eu às vezes caio nisso. Mas para outra pessoa é umas férias impecáveis. Vocês podem fazer de ambas as formas. Vai depender do vosso karma. Algumas pessoas, quando algo acontece, elas pensam que estão a ter uma aventura e não vai ser... E há outras pessoas que quando acontece algo inesperado, elas ficam extremamente ansiosas e isso tem tudo a ver com o karma delas. É por isso que este ensinamento é importante e nós prestarmos atenção ao karma é muito importante, a nossa experiência. Após 10 meses, a rainha deu à luz. Ao dar à luz, não doeu. A rainha experienciou uma sensação prazerosa. Para aqueles que nunca deram à luz, algumas pessoas dão. A minha filha disse-me que foi um orgasmo e por isso fez-lo tantas vezes. Ela gosta, diz que é mesmo uma sensação fabulosa. Por isso, outra vez, de acordo com o karma, para algumas pessoas é horrível, é aterrorizador, é horroroso, magoa, dói. Para outras é intenso. Mas é E a filha aqui nasceu na postura Rishi, que é os joelhos no peito e os braços à volta dos joelhos. E naquela... É uma bolsa específica o colo, portanto, e é muito raro uma mulher ter esse tipo de gravidez, ter esse tipo de bolsa. E no nascimento, a criança exclamou: eu vim do espaço da sabedoria e da vacuidade da mãe e do pai e presto-vos respeito e prosto-me e suplico-vos a vossa gentileza. Eles chamaram-lhe Pandaravasini. A senhora da seda branca ou também. Portanto, Petri Bhadrava, a senhora da excelência. Então eles perguntaram ao sábio que tinham perguntado sobre os sinais auspiciosos se ela ia ser a rainha de um grande um reino do universo. E o sábio respondeu: como Pandaravasini é a mãe de todos os Budas e dos seus herdeiros. Não vamos reter alguém que não tem um lugar no samsara. E quando ela tinha 11 anos, no seu 11º ano de vida, que é, nós diríamos,
Os tibetanos são um bocadinho mais velhos. Portanto, quando ela tinha 11, ela disse, ela ficou, ela entrou no caminho do Dharma através do Buda daquele tempo e daquele local, que era o Buda Vajrasira, e declarou a ser consorte, atenção e consciência pura da mulher de sabedoria. E através de 89 votos, portanto, o Buda da luz infinita Amitabha, e ela então entrou no caminho do Dharma, renunciando ao samsara, num local chamado Namitora, que era perto onde viviam as nagas. Ela desenvolveu clarovidência e outros poderes miraculosos e girou a roda do Dharma com devoção por 16 anos e com inúmeros discípulos. Portanto, isto é interessante porque aqui falamos de uma mulher que não só abraçou o caminho, mas como sempre foi uma Buda. Isto soube-vos familiar a vocês? Talvez vocês próprios, em que alguns no infinito do tempo e do espaço terão atingido a iluminação. E desde então, desde essa iluminação, e desde que a iluminação não é limitada pelos três tempos, o passado, o presente e o futuro, permanece em todas as formas do que vai ser. Vocês próprios são uma manifestação de um Buda. Também. Assim como são ser senciente. Estas duas coisas não estão em conflito, ser um Buda e um ser senciente. Vocês conseguem ver isso? Não é isto ou aquilo, isso é uma armadilha da vossa consciência, do que é que pode ser, o que é que não pode ser, para se colarem numa realidade que vocês criaram ou que alguém ajudou a criar, mas que não é real. All the Buddhas of the five Sambhogakaya realms, we're going into that five pattern again. Todos os Budas acknowledge golden dos 5 reinos de Sambhogakaya, vamos voltar a esses 5 padrões outra vez. Reconheceram a iluminação de Padmarasini. Eles reconheceram-no como aquela que durante inúmeros anos no tempo permaneceria indivisível e representaria o aspecto feminino de Amitabha. Lembram-se que todos os Budas têm um aspecto masculino e feminino. Não é a mulher deles ou a companheira deles, a esposa. Isso é uma forma de simplificar. A consorte não é mulher. A consorte é outro caminho. Mesmo o aspecto masculino e feminino são a mesma coisa. Não são separados. Não é o Amitabha e a sua mulher. Isso é tão lixado culturalmente. Em vez disso, os aspectos masculinos e femininos, as energias simbolizam Amitabha. Has vowed to manifest herself in ways inconceivable to the mind in order to empty the depths of samsara. Fez voto de se manifestar de formas inconcebíveis para a mente, por forma a esvaziar as profundidades do samsara. Aquilo que aqui estamos a ver é o princípio das histórias, dos símbolos que vêm, que se aglomeram e vêm e que são locais, compreensíveis.
Esta é a primeira história, mas fica na quase fronteira do pensamento. Temos que estar abertos a outras dimensões por forma a conseguirmos perceber isto de forma eficiente. Algum tipo de linguagens também é difícil compreender isto. Algum tipo de idiomas. É isto que nós chamamos de atingir a iluminação, mas é também chamado o reconhecimento da manifestação da iluminação, ou a auto-reconhecimento da manifestação da iluminação. Mãe e filho, a luminosidade. É esta história. Conseguem ver isso, perceber isso? Uma pausa para questões, para perguntas. Uma das perguntas é: podemos praticar yoga de consortes sem um parceiro humano? Sim, de facto é bem mais fácil. Is it possible to change how you experience something, whether good or bad? Or is your karma for any particular experience set in stone? É possível mudarmos a forma como experimentamos alguma coisa, do bom para o mau, ou é o nosso karma que nos leva e prende às ações passadas? Não nos prende às ações passadas, nós podemos mudar. É isso que, em vez de estarmos a experienciar a forma como sentimos e como temos as nossas autoexperiências, nós vemos por aquilo que é, portanto, a vacuidade, a dançar na vacuidade, e vocês permanecem nessa natureza aberta da experiência por algum tempo, permanecem. Isso é prática, e isso muda, claro que isso muda a experiência. Tudo muda a experiência. O whisky é muito bom a mudar as experiências e naquele momento é muito agradável, mas depois ficamos com uma dor de cabeça, com uma ressaca, que por isso... Outra questão é a Mandarava associada a práticas de longevidade em geral? Sim, é, porque ela detém o vaso da eterna juventude. O vaso da eterna juventude é o símbolo que é fora do tempo e do espaço, quer dizer que fora do tempo e do espaço não há nascimento e morte. Isso foi alterado para a longevidade. Can you speak more about karma being the way you steer your experience and working with that? Pode falar mais acerca do karma, do que é trabalhar com o karma e as experiências? Gewa conduz à felicidade. Digpa conduz à miséria, à infelicidade. Através se nós praticarmos Gewa o mais possível e evitarmos a maior Digpa o mais que pudermos, nós vamos de felicidade para felicidade. O único problema com isto é que a felicidade não está fora. Temos que manter isto permanentemente criando Gewa. Se nos esquecermos ou nos cansarmos ou nos distrairmos, então o que é que querem fazer? É combinar a prática de Gewa com Trekchö. Trekchö conduz fora, induz-nos, mas fora não é mais do que dentro, e quem fala para fora. E Gewa torna a jornada muito mais confortável. As 6 paramitas que eu já falei recentemente online dão uma instrução de como praticar Gewa.
Why os do we always detalhes. refer to the Portanto, female dão instruções aspect sobre of os a Buddha, detalhes de como but not praticar of a Buddha Gila. being the male aspect of Porque é que female? preferimos sempre o aspecto feminino de um Buda, Just culture. mas não um The Buda Tibetan ser culture um is aspecto very masculino hierarchical and da... very Isso é uma questão cultural, só male-oriented. cultural. A cultura So was the tibetana North é muito Indian culture hierárquica at the time of the current Buddha. e muito orientada So para o everything masculino. which has been taught Assim is também era a cultura do contextualized norte da within that Índia no culture. tempo do Buda da altura. E tudo o It's que just era, cultural portanto, context. ensinado era contextualizado de acordo com aquela cultura. We also always talk about É bikinis apenas and fail to contextos mention culturais. all those lovely dakas running around with their shirts off. Nós doing também stuff. sempre falamos de dakinis Dakas e esquecemos de falar daqueles fantásticos dakas que andam aí às voltas e os dakas são giros. Could you talk As about dakinis também são muito Mandara's giras, por que não? weapons and tools? And are there stories about Próxima how she questão. came to hold these? Pode falar de Mandarava, dos Yes, ornamentos but de I'm going to Mandarava, have as to look armas that up e for you all and see ferramentas if I can que ela find any usava. information on it in a couple of texts. Sim, mas Because I do not vou have ter that que in ver my isso e tentar ver se encontro alguma RAM at the informação moment. sobre isso em alguns textos, porque eu não tenho isso aqui na minha mente, no meu... I know about the Aqui Vase não of tenho Long Life, muito. which is one of the things she holds. But I'm going to have to Eu check on sei the bow and arrow da... in this because there's a couple do of vaso da different longa meanings vida, that que é uma das sometimes coisas que means. ela tem e que segura, mas eu vou And I ter que have ver to a see what's questão do emphasized in arco this one. e da seta, So give me another porque há question and diferentes let me write significados. down for E next tenho que ver o week. que é So I'll have that enfatizado neste. Por favor, deem-me outra questão e deixem-me apontar isto para a próxima semana. Já tenho esta informação para vos dar. Okay, I'll be looking it up. Anything else? What is the meaning Ok, behind eu vou procurar. Pandavarasini being described as emanating from Mais Buddha alguma Akshobhya and being the Qual é o Vajra consort, significado para and ela then as por being that of Buddha trás Amitabha's de consort, Pandarasini ser whom we most associate considerada uma emanação de e ser a consorte Akshobhya is de often Amitabha. seen in the east. Eu não percebi a pergunta. Amitabha is always seen in the A west. Akshobhya é normalmente visto no The este binary of the e Amitabha Vajra normalmente é visto no ocidente, lotus no oeste. dichotomy, where Portanto, o of binário, the a families. dicotomia do binário do Oh Lotus God, I'm going to have to get into Vajra. describing this as consorts and das families. famílias. So you've got 5 Buddha Eu vou ter families, que and people are entrar a generally just as descrever they esta usually coisa predominantly do earth consorte. element or Portanto, vocês têm predominantly 5 fire famílias de element. Budas. They E as usually pessoas normalmente predominantly one family or another. têm, assim como There têm are elementos signs predominantes in the como way a the terra, o palms look, fogo, elas também and têm in how the uma labia família de swirl Buda that you can predominante look ou at outra. Podem to ser, tem a ver com a forma como see as the palmas family, das mãos, por exemplo, to perceive which family. ou através de alguns pequenos pormenores podemos So, ver o tipo de família que a it pessoa is pode quite estar common associada ou pertence. For male Nagpas to be born as Vajra Portanto, family. É muito comum para It has a homens steady, Nagpas grounded, nascerem em famílias unshakability, feet Vajra. firmly planted in the sky aspect. Tem Eastern direction. uma grande firmeza, Mirror-like wisdom, which quase que sees inabalável, everything with aspecto equanimity. da direção de este. It is É quite a common direção de este, de espelho, a luz espelho, vêem tudo com female Buddhas who equanimidade. become famous É muito to be of the comum lotus family. para mulheres This budas is que a ficam linguistic famosas mnemonic to be nascer e ser da actually família so. It is a Lotus. way of symbols. Isto So the é Lotus uma, family é uma
uma forma linguística, isto é simbólico, portanto, a família Lotus é naturalmente inclinada para o oposto. So, Amitabha, portanto, há aqui uma integração, mas dos opostos. Portanto, então, Amitabha, da direção oeste, e Akshobhya, da direção este, não estão de facto separados. A união do Bodhisattva e dos Shunyatas são simbolizadas pela união de Yin e Yang, do aspecto Yin e Yang, pela união do Lótus e de Vajra, que também são eufemismos para as partes privadas. Um pênis é um Dorji, um Vajra, e a parte toda genital feminina. Portanto, a zona exterior da vulva, portanto, é lótus, pema. Isto são símbolos, tudo são símbolos, através das culturas que depois transformam em experiências. Será que eu estou a fazer algum sentido para vocês? Portanto, neste léxico de símbolos, dependendo de contextos, ela era da família Vajra, o aspecto feminino da família Vajra, o aspecto feminino, desculpem, de Akshobhya, que estava para além do tempo e do espaço, no infinita míriade de fenómenos. É um aspecto de sabedoria. O aspecto feminino da luz infinita, que é a essência da vitalidade do Bodhisattva, que é mais um aspecto masculino da família Lotus, o Bodhisattva ser masculino. O que eu estou a tentar explicar é que há aqui uma dança de símbolos, como elas mudam e movem-se, mas num determinado contexto. Nesse contexto, elas dançam juntas, interpenetram-se como símbolos. Portanto, a resposta mais fácil e curta é: num contexto pode ser visto de uma forma e noutro contexto de outra. E acho que entrei na chatice de explicar como é que isso funciona de forma mais detalhada, se tiver palavras para isso. Ups. Há alguma mais fácil para mim? A Mandarava também pode ser considerada a tara branca? Sim, de facto, na prática eu vou dar-vos... Não é particularmente uma prática específica de Mandarava. É uma oração para todas as dakinis de sabedoria, e Mandarava está aqui, a Shetsogyal está aqui. Todas as dakinis que vocês possam pensar estão incluídas aqui. E é uma prática muito poderosa para invocar, para tornar a manifestação, para manifestar, reconhecer o grande mãe oceano da sabedoria. Outras questões? As outras perguntas não estão muito relacionadas com Mandarava, estão mais com a prática. Vamos tentar. Como é que nós praticamos Dzogchen e Lamrim juntos? Fazendo? Como? Não fazendo ao mesmo tempo. Na verdade, Dzogchen vai tornar a vossa prática de Lamrim mais fácil, porque Dzogchen é muito difícil de compreender. E, portanto, quando ensinamos uma coisa na parte do Lamrim que parece contrariar outra parte do Lamrim, e há outros ensinamentos que parecem contrariar isso, essas práticas são torcidas sem Dzogchen.
Portanto, às vezes é Dzogchen, umas vezes leiam Dzogchen, outras vezes leiam Ladrim, mas não tentem fazê-lo ao mesmo tempo. Próxima. Yes, but it's going to be cultural. Há alguma lista de exemplos específicos de The Catholics Digpa? have one. Sim, mas isso The é Tibetans cultural. have one. Isso vai ser cultural. Os católicos têm um. Os tibetanos têm outro. I'll look around and see if I can find something like that. I'm sure there's a list in the Galupas, and I actually had that teaching. Eu vou procurar e Over vejo at se encontro alguma FPTMC, coisa they've gotta disso. have one. Deve haver uma lista nos Galupas e eu devo ter esses ensinamentos. Following the extraordinary Nundro course, Deve haver um. do the teachings there align with Eu estou a Mandareva? seguir Not as specifically, preliminares no. extraordinárias But they are not in conflict. alinhada com a All prática de teachings Mandarava. point at the same thing. Não há práticas So preliminares they can específicas synergize if you take alinhadas com Mandarava, mas também não estão em conflito. Todos os What is the ensinamentos technique method vão to dar a make um leftover mesmo food ponto. visible Todos to podem press? criar sinergias. Qual é a técnica ou método de fazer I'm looking tornar for a piece of leftover o excesso food de to show comida you with. visível aos pretas? I will have some Eu sampa estou next aqui week a and I'll tentar show you procurar um specific pedaço de comida shape que and tenha mantra. sobrado para vos poder mostrar. E eu para a semana vou trazer Tsampa e vou explicar-vos e o mantra It's one of específico. those that you gotta see it. What is Trekchen? Dzogchen É uma meditation, daquelas also coisas que known vocês as têm que Dham. ver. And can you tell us more about O Togyo? que é Is it Treksho? necessary É a to meditação de practice it Dzogchen. in addition to Trekchen? You can't Pode-nos practice dizer it algo mais sobre until you're Togyal? É damn good at necessário Trekchen. praticá-lo Every so often I get para além de emails from Treksho. people who are practicing Togyal Não without the podem praticar necessary até serem Treksha extremamente bons no Treksho. skills. And Eu recebo muitos e-mails it won't frequentemente a dizer que pessoas que you praticam have to Togyal e sit in Treksha while não vai you do funcionar. Togyal. If you can't stay Vocês in Treksha têm while que shit happens, estar em Treksho you'll never enquanto vocês fazem manage to Togyal. deal with the Se vocês não display. conseguem ficar em Treksho enquanto isso acontece, vocês You do nunca yourself a vão mischief. conseguir If I lidar were to com a teach you manifestação, o How to display, rub o your ecrã. stomach and pat your head while riding a bicycle. Se eu tivesse que vos ensinar It would be como important that you esfregar have the o skill vosso of riding a estômago e bicycle bater na well cabeça ao mesmo tempo, before you ou try numa to do that bicicleta, while enquanto estão em riding a cima numa bicycle. bicicleta, seria importante vocês terem a habilidade Otherwise, you're gonna fall off and de do conduzir a yourself a bicicleta mischief muito and bem, it won't muito work. bem. Next. De outra forma, vocês iam cair. How do we know Iam or perceber tell que which não Buddha funciona. family and Próximo. avatar emanation belongs to? You mentioned earlier about the Como sabemos ou directions. dizemos It's usually in the text somewhere. de que. Só um segundo. Eu não percebi muito bem a pergunta, mas a Color will resposta give you foi: a hint. normalmente está nos textos, Yellow nos golden ensinamentos. colors are often towards the south, meaning A Ratnasambhava. cor vai dar-vos uma indicação, portanto, White colors amarelo, dourado, are normalmente often estão ligadas ao towards sul, a the Ratnasambhava, east. às famílias de Ratnasambhava. Cores brancas meaning estão normalmente ligadas Vajrasattva ao este, family or Akshobhya. significa, quer Red dizer, colors are often to the Vajrasattva, west, a família de Vajrasattva, ou Akshobhya. and green colors are often to the A cor north, vermelha with normalmente blue ao being towards oeste. the center. I can immediately think of E several verde exceptions to this. normalmente ligadas ao So norte, it's a hint, com not a o rule. azul ficando no centro. Eu posso pensar em algumas exceções a isto, mas é uma exceção, não é uma regra.
ponham essas regras um pouco de lado. Nada é fixo. Mesmo Geondigpa são apenas ocasionais. Matar pode ser ocasional. Dar medicamentos a uma criança que está com uma infecção num ouvido é Gewa. Mesmo que vocês estejam a matar a bactéria no ouvido, o contexto. Aqui está o contexto, a situação. Vocês precisam de começar a ir passando essa lista de regras. Se isto é isto, se aquela família é aquilo, se isto é aquilo outro. Vocês não podem ter esse padrão, não podem ter esses padrões para conseguir passar os extremos de para estar aqui e agora. E mesmo aí seria uma distorção. Esses sistemas de crenças. É isto e é como aquilo, e não é como isto e não é como aquilo. Como é que pode ser isto ou aquilo? Isto é tudo as 7 consciências, ignorância. Marikpa, obscurecimentos, a consciência que surge como assunções, presunções da realidade. Do Tibetan deities such as Tara get upset if one practices Mandareva practice or goes on to Amitabha? As deidades titanas como Tara podem ficar zangadas se um praticar Mandarava? O quê? Hã? Todas são a mesma coisa. No, not in the least. They don't get jealous. They're not jealous gods. Não. That's a Christian thing, jealous gods. Or was não it está Jewish? na lista. I can't remember. Elas não têm ciúmes, não são deuses com ciúmes. Isso é uma coisa de cristãos, os ciúmes dos deuses. Pode ensinar-nos como se faz a prática de consorte? Não. No, I refer out for that. When you are ready. Não. As a couple lamas I might send you to, but I'm a little too old. Referi já isso quando vocês estiverem to prontos. teach that. Há alguns lamas a quem eu vos poderia encaminhar, mas eu estou um pouco velha para ensinar isso. Can't be bothered. No. One more story. Eu suponho que isso me poderia rejuvenescer, mas não tenho a certeza, nem me vou preocupar muito com isso. Down to Mais uma história. what was seen around A here. receberem, portanto, Of course, around here is relative. das extremidades Now I think we're in para this aquilo galaxy. que é visto aqui. Only a Claro que few aqui à volta é relativo aquilo. eons ago. Aqui nesta Not sure on galáxia, what planet yet. só But the country is Sukvana. alguns íons And the atrás, king was a portanto, holy man. não sei propriamente em... And the queen was Mas o país é high Sukvana. caste. And the E o rei name era of um the homem prince santo. was Surya Garbha, E a rainha era essence of the a sun. de alta casta. E When o the nome time do came for príncipe this era prince Surya Suryagarbha, Garbha to take a queen, a essência do sol. word went out that Quando he o was tempo veio searching. para este príncipe Suryagarbha para Now tomar there was uma a rainha, nearby para ter uma country where the rainha, king's name was Suba and the queen was e Genlema. ele estava a procurar e They had 7 havia sons país and 1 perto, daughter. cujo país era Suba, e a rainha So era the Ganima. ministers are going around E eles tinham 7 for filhos Suryagarbha. e uma filha. to try to find him a Por isso os bride. ministros foram à And one of volta them para traveling in foram à foreign volta lands para where they would Suryagarbha find a tentar suitable bride. encontrar uma noiva, Sees the para daughter tentar encontrar uma noiva. E of Suba um and deles Genlema viajou para terras be decked in distantes, jewels, and she para sees outras him, the terras, para o minister, estrangeiro. and they have a conversation.
The minister tells why he's E, there. portanto, a filha de And alguém somehow viu in o ministro e tiveram uma conversation, Prince conversa. Surgaba O comes ministro up. disse-lhe She asks how porque é he's que, doing disse-lhe porque é since que the estava minister lá was e from de there. alguma forma na conversa o The príncipe minister Sugarba thinks it's surgiu. unusual that she knows the boy's name, Ela, but explains why he is o in ministro there. pensou que raro, And she brings como é him que to the ela sabe o queen, who nome do brings him rapaz, to the Sugarba, king. mas explica And porque é que again ele and estava ali. again, the explanation and the conversation goes down. E ele leva para o rei, que o leva à rainha, e mais uma vez a And they say that explicação e a Prince conversa Surigaba, the vai. minister says, has a very spiritual mind, and he's beautiful and young and strong. E eles All the dizem, wonderful o things. príncipe Suragarba tem uma mente muito espiritual e é muito bonito, jovem, forte, todas as coisas maravilhosas. So the one daughter E claro, estava a procurar uma Varnu's rapariga que family, fosse igual, com as mesmas qualidades. whose name means dancer, Então eles havia uma is so filha da wonderful that I família don't want to Varnus, give her in marriage to anyone, cujo the king nome says. era dançarina. So the minister Portanto, returns essa with a filha é refusal. tão maravilhosa que eu não quero dá-la a ninguém para casar. And he tells the king, the Portanto, father of o ministro Surigaba. voltou com uma recusa e disse And ao so rei, correspondence begins. Letters ao pai written de in Surigaba. gold. Many gifts are exchanged. Apparently, Surigaba's family wants e correspondência que foi trocada, to ouro, join and coisas marry. que foram trocadas. During the Aparentemente, a period, família de Surigaba has an Sugarba excellent dream. queria Natyandri que se juntasse e casasse. Durante o período, durante He esse período, dreams that a Sugarba white teve um light with a sonho. reddish hue arose from the east and dissolved into him. E ele sonhou Reddish que white. uma luz branca com uma Sunyata. ponta vermelha que veio do He in este, turn melted into light and became a portanto, home. vermelho e From the branco, home a tree Bodhicitta e emerged Shunyata. to encompass 3 galaxies. The E ele universe fundiu-se na contents luz became ablaze e with 5 tornou-se colored num rumo lights, e and não all que was surgiu perceived as the realizaram essence as of the três 2 galáxias syllables. do universo Boundless light rays proceeded to encompass the 3 galaxies. e as cinco And whenever the luzes light uniram-se e shone, tornaram-se a seed essência das syllables duas símbolos. E estas King luzes dreamt of a hollow crystal vessel. juntaram-se e that tiveram nas contained três a white galáxias e silken quando claw. essas três sílabas surgiram, o rei viu um vaso de cristal que Feeling continha that this uma dream was peça de auspicious, seda branca more letters e were a tal sent. concha o cló. an audience was requested. Pensando que este sonho era auspicioso, mais cartas foram enviadas e uma audiência foi pedida. Whether or not to let him marry Natyandri. She was born in the call, 8th child, 7 sons, Deixaram não casar Natyandri. Ela nasceu no and she displayed the tal colo, na ability to tal dance concha, at birth, oitava filha de 7 filhos. hence she was named Woman of Dance. E ela mostrou a Finally, capacidade de dançar. Since nothing clear was coming of the Por isso foi chamada a negotiations, it mulher was da dança. decided to let her decide her own Finalmente, future. Desde They que agreed that the nada princess claro, herself desde que should nada choose. claro aparecia nas negociações, decidiram they deixá-la said to the princess, decidir ela o futuro Her dela. parents. Many countries E a want your hand in princesa- marriage. They all asking Portanto, to eles take you to disseram à your kingdom. princesa, os pais, Tell us what you want to do. muitos países querem a And tua she mão said, em casamento, muitos in reis querem te response, levar para o reino deles. Diz-nos o que é que queres fazer. E ela disse, em These resposta, troublesome questions and explanations that bring joy and sorrow do not affect me. I have no intention of maintaining the worldly affairs or este tipo responsibilities de of any questões, kingdom. de perguntas que trazem With the a awakened felicidade mind ou of dor, a mim não me altruism, interessam my nada. motivating force. Eu não tenho My actions responsabilidade must de flow in qualquer reino. accordance with the power of Com uma previous mente deeds. iluminada de altruísmo e força, as minhas Sim. ações devem
seguir em concordância com as minhas sementes anteriores. Ela disse que não ia estar encurralada ou cair nas armadilhas das esperanças e medos da vida, mas que ela simplesmente ia cavalgar o cavalo do karma e iria, permitindo que o ecrã e as coisas se manifestassem por elas, com o voto do Bodhicitta e o véu do Bodhicitta. Antes desta vida eu vivia em Shukravati, no paraíso de Shukravati, como a consorte suprema e deusa Padmavasini. Desculpem-me, o sânscrito e a minha pronúncia. Eu não tenho outro propósito que não preencher as necessidades dos seres sencientes. E pelas forças de orações antigas, Suryagarbha é uma emanação de Avalokiteshvara, ou Sharanti. E eu tenho gerado Bodhicitta. Eu não devo ter um marido vulgar que me faça renascer em reinos inferiores, que me possa ter esses renascimentos. Portanto, ninguém, como não há aqui nenhuns interesses políticos nem nada, eu devo ir de forma quase imperceptível para o reino de Suryagarbha. O meu conselho é deixar-vos que atinjam a libertação. Eu não tenho qualquer apego ao samsara. E pelo método da grande compaixão, Inji Bodhicitta, eu devo trabalhar incansavelmente pelos seres sencientes. Eu vim para vos guiar a todos. 7 days into the journey, the attendant fell ill and passed away. The princess performed all the necessary rites of transference of consciousness, thus guiding her to a pure realm. 7 days and nights more passed. One day in the early morning hours, Prince Suryagarbha Avalokiteshvara, por isso, e assim a princesa fugiu do reino. 7 dias depois da jornada, o atendente faleceu e a princesa fez todas as práticas de transferência de consciência. 7 dias e noites passaram. Na manhã cedo, Sugata teve um sonho. Avalokiteshvara, que era ele também, não era outro Opa, era para além. Falem para vocês. Ele era Avalokiteshvara, portanto, Avalokiteshvara falou para ele: meu filho, agora deves acordar do teu sono. E tens aqui a filha do rei, Natayendra, que através dos seus poderes saiu do seu reino. A terra maravilhosa onde muitos deuses e agora ela veio aqui para te conhecer e para ter contigo. Por isso não há medo. Vai procurá-la. From the eastern direction, they all craned their necks. Swirling mass of rainbow-colored light rays appeared in space. A rain of flowers filling the sky, and cloud offerings e que se ia juntar a ela para o bem de todos os seus sencientes. Natendri herself E surrounded with levaram 4 ministros a vê-la. From the eastern direction, they all craned their necks. Swirling mass of rainbow-colored light rays that appeared in space. A rain of flowers filled the sky. Estou com problemas no som. They started searching for her here and there. Nobody found her. Eventually, they had to return to their own kingdom. Natendri, ela própria, com sua luz,
resplandecente, tornou-se visível. Entretanto, When todos they os returned reis to the capital, having met there outside the city, queriam a great festival was declared, and the whole kingdom engaged. entretanto, ele começou a suspeitar que ela queria fugir e ninguém a encontrou. King Varunasena, the old king, ruled the kingdom for Eventualmente another tiveram 3 que voltar years. ao seu próprio reino, de mãos After vazias about e 3 exaustos. years, he called Suygarba and Natyendra together Quando and eles formally retornaram à enthroned them capital, to govern the kingdom. estavam fora da cidade, Many um grande homes were festival, and another great festival e occurred. todo o reino se envolveu. Natyendra gave teachings on the vehicle of secret mantra. In the end, the entire kingdom of 100,000 O rei Varunasena foi regular outra vez e ao fim de 3 anos ele voltou a chamar Sugarbha e Natyendra. together and formally enthroned them little bit to closer govern in the now kingdom. Many alms Só um subscribed segundo que eu perdi o som, um minuto. and another great festival occurred. E outro grande festival ocorreu. Natyendra deu ensinamentos no veículo, sobre o veículo do mantra secreto e o reino inteiro, com 100.000 pessoas, atingiram a iluminação como uma mandala única. It's given you a hassle. Little bit closer in now to Pouco aproximado symbolically and da nossa euphemistically. realidade. There are 10,000 explanations for how it works, and none of them are true. Devagarinho, de acordo com os ensinamentos, nós chegamos mais perto e mais perto daquilo que nós nos familiarizarmos e chamamos realidade. No fundo, é as 7 consciências. Eu falo simbolicamente e eufemisticamente. Há 10.000 explicações para as nossas palavras. Relaxem durante a vossa prática, façam a vossa prática. Mais alguma questão? Which are not publicly disclosed in many cases. That whole pattern O que significa secret mantra? A que é que se refere o secret mantra? O mantra secreto. Tantra. Todas as práticas tântricas simbolas incluem as partes que dizem Monlam e as sílabas semente que não são publicamente apresentadas em muitos casos. Todo esse padrão de prática do Tantra e do Vajrayana é o veículo do mantra secreto. Machachud is much later on. This is down in India, even before Yeshi Soja. Onde é que a prática de Chud se encaixa aqui? Chromachud is old, and I believe Mandarava não. Mandarava não há uma prática que ela particularmente fizesse. É parte do veículo do mantra secreto. Eu não sei se ela ensinou aqui ou não o Magic Shud, porque isto acontecia na Índia muito antes de Yeshi Tsogyal. E Magic Lodran foi depois. Shud, penso que surgiu há quantos anos? Eu vou verificar, eu não tenho certeza. Talvez algum de vocês possa ajudar-me a ver. Eu sei que há uma linhagem de Shud, de Chandran, que eu não tenho aqui, mas eu vou ter que ver quando é que isso... Ou vocês podem até mesmo ver por mim, por favor. Próximo. Como é que nós percebemos que Buda é que nos está a sonhar a nós? Há alguma prática para isso? Não é uma questão de qual Buda? Buda. in the Dharmakaya nature of mind,
The infinitude of open awareness. O Buda não é nem simples nem múltiplo. Todos os Budas estão em todos os seres sencientes, seres humanos. Só os seres sencientes que têm uma visão de separados, de que estão separados. É que... Mas na natureza do Dharmakaya, da mente, há esta questão da consciência aberta, vazia. Não é... dispersa essa luminosidade, essa luz clara do Dharmakaya, essa luminosidade natural e inata é a vitalidade da força vital de todos os seres sencientes e é a consciência, a atenção, como se começa a manifestar nas cores do arco-íris do Nirmanakaya, antes de ser interpretado pelas 7 consciências ou pelos 7 níveis de consciência. I can't tell you about it. Look at your mind with your Nem mind. é múltiplo, nem é único, sim. As cores e formas são diferenciáveis. Com o tempo começa a surgir, mas não é sólido. Vast beyond knowing. Ai, I can't tell you about it. eu não posso dizer isso. Olhem para a vossa mente com a vossa mente. Infinita e aberta. Sem as fronteiras disto e de locais. Vasta para além do conhecimento, do saber. Acordada e viva. Como a luz clara que brilha para a vitalidade e que fragmenta e parte para muitos arco-íris. Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Sem interpretar de forma errônea os arco-íris ou tentar-nos agarrar a pegar. Deixem está-los como estão. A mente olhando para a mente. Na sua inteireza, sem qualquer limitação. Quando eu vos tento dizer algumas coisas, há certas coisas que são complicadas de explicar e para onde eu estou a apontar. Any other questions? Then we are complete for today. Mais algumas questões? Alguma questão? Então hoje terminamos, estamos terminados por hoje.